Boa noite, pessoal. Então, vamos continuar nossas discussões. Como nós falamos agora há pouco, amanhã nós vamos trazer algumas questões, vamos debater um pouco as questões, até para não ficar tão cansativo de tanto conteúdo, né? E também nós podemos também, eu vou fazer aqui para vocês a estruturação do trabalho da parcial da AV2. Então, acho que é interessante isso aí, tá? E fica o convite aí, logicamente, para quem desejar, me procura no privado, se quiser que a gente faça uma reanálise, uma nova pesquisa do artigo que nós publicamos sobre planejamento tributário da micro e pequena empresa, e a gente poderia discorrer sobre uma versão, sobre um dos pontos do artigo e publicar, etc. e tal. Então, acho que seria bem interessante. Quem quiser, isso conta ponto para vocês no currículo, etc. e tal, tá bom? Então, pessoal, vocês sabem que é importante que a gente se posicione, se situe nas nossas discussões, exatamente porque eu sinto, eu gosto de fazer isso, porque às vezes eu fico muito incomodado e ficava na graduação e também nas especializações o professor chega e começa a falar um conteúdo e não se posiciona do conteúdo, não coloca o conteúdo em toda uma discussão que já se vem fazendo, né, e não faz essa repercussão do conteúdo com a vida prática. Então, sempre ficava muito incomodado com isso, e aí eu gosto sempre de fazer essa colocação, né? Eu acho importante exatamente para situar. Eu estou lá com estruturas de direito no primeiro semestre, e eu faço isso, o pessoal se coloca exatamente, se posiciona exatamente no conteúdo e facilita a compreensão, né? Porque há uma lógica de tudo, tá? E nós não poderíamos, evidentemente, deixar de falar para vocês, e claro que nós vamos discutir hoje, só aceitar aqui, boa noite, Juliana. Boa noite, Juliana. E claro que nós vamos discutir hoje algo bastante específico, algo bastante pontual, pessoal. Algo que decorre, a nossa discussão de hoje, boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. A nossa discussão de hoje, ela trata de um assunto extremamente específico, processual, como desdobramento de uma possível ação ilícita do nosso cliente, do nosso contribuinte, tá? Que, evidentemente, remete a esses procedimentos processuais que são gerais, mas, evidentemente, aplica-se ao direito tributário, certo? À tributação, tá? Eles são conteúdos que tratam, evidentemente, da ação penal e do procedimento, onde a gente discorre sobre a denúncia-crime, algumas condutas praticadas que levam a essa denúncia-crime, e a possibilidade de uma prisão temporária de 5 dias, e a possível transformação em preventiva, e aí a gente vai posicionar no âmbito tributário propriamente dito, tem uma instrução de processo, como é que vai ser esse posicionamento do nosso contribuinte, do seu advogado e das provas do contador, certo? Possíveis aplicação de um habeas corpus em função de uma possível ameaça de prisão, né? Ou uma prisão efetiva, certo? E a sentença criminal, que poderá levar à cadeia ou não, evidentemente, do nosso cliente contribuinte. Tá? Então, esse é a nossa discussão bastante específica. Mas por que eu, possível gestor, possível não, futuro gestor contábil, com certeza, e possível contador, claro, por que eu preciso saber disso? Né? É de fundamental importância saber disso, logicamente, você vai poder melhor discorrer e orientar os seus clientes, né? Saber exatamente até onde vai ou poderá ir um possível delito de ordem tributária praticada por ele. Nós já vimos lá a lei que trata dos crimes tributários, né? Então, é de fundamental importância essa nossa discussão. Só que em que momento da nossa relação jurídica processual, relação jurídica tributária,
pode ocorrer todo esse contexto? Em que momento, certo? Desde a existência de uma possibilidade jurídica, de um tributo que poderá ser cobrado de nosso cliente, certo? Desde essa possível norma de incidência, certo? Desde essa nossa possível norma de incidência, em que momento é possível ocorrer essas situações que eu falei para vocês? Em que momento específico nós podemos verificar essa situação? E aí nós não podemos deixar, desculpe, de discorrer sobre a relação jurídico-tributária do professor Sabá, logicamente, né? E aí nós temos aqui, como vocês sabem, vou ser bem rápido, tá, pessoal? Aqui nesse ponto, a hipótese de incidência, que é exatamente o posicionamento, o nascimento jurídico, propriamente dito, da norma, né? Da norma tributária, da possibilidade de que tenhamos um vínculo entre um sujeito passivo e um sujeito passivo, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Claro que a gente discutiu todo um contexto anterior, a lei propriamente dita, o CTN, né, o CTN, logicamente, né, e a Constituição, as limitações do poder tributário, etc, etc, tal. Então, quando nós temos essa norma de incidência, nós temos acontece uma situação, né, como diz Roberto aí, o fato gerador, né, foi o pessoal da outra turma, gente, o pessoal que eu falava tanto de fato gerador, porque, na verdade, o fato gerador é onde existe tudo, né, a condição que vai vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo e vai, evidentemente, constituir a obrigação tributária. Temos um instituto que pode ocorrer aqui, que é a exclusão do crédito tributário, isenção ou anistia, então não há nem a constituição do crédito tributário. Extingue-se aqui nesse momento. Tá? Quando nós temos o lançamento, nós temos a constituição do crédito tributário. Certo? Mas a constituição do crédito tributário, logicamente, não quer dizer que de pronto já vai ocorrer a constituição do crédito tributário. Pode ocorrer uma série de situações para que nós possamos postergar o pagamento desse tributo de acordo com os interesses e as legalidades do nosso cliente contribuinte, logicamente, né? Nós sabemos. Então, é possível que nós tenhamos aqui, nessa constituição do crédito tributário após o lançamento, a possível suspensão do crédito tributário, suspende, mas pode voltar, certo? Pode ocorrer um parcelamento, dentre umas várias situações. E nós podemos também ter uma extinção do crédito tributário, e a principal dela, evidentemente, é o próprio pagamento. Lógico, né? Lógico. Ultrapassar todas essas possíveis defesas, então nós temos a administração do fisco. E o fisco vem aqui atuar de forma efetiva, claro que para proceder à inscrição na dívida ativa, certo? Tem uma série de defesas, de questões processuais aqui que nós vimos detalhadamente. Emite-se a CDA, que é a certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa é a própria petição. E nós iniciamos aqui, e nós podemos ter aqui, pessoal, duas situações aqui, com essa certidão de dívida ativa e, evidentemente, com alguns procedimentos aqui por parte do nosso cliente contribuinte. Ele pode sofrer duas situações. Primeiro, uma execução fiscal, certo? Digamos que uma execução fiscal porque ele não pagou, mas ele pode ter cometido ilícitos, certo? E aí ele pode sofrer, evidentemente, uma ação penal tributária. Tá? Nós vimos os crimes que podem levar, evidentemente, que pode levar a possíveis crimes, a possíveis detenção ou prisão, nós vimos isso em outro momento, tá? Em outro momento. E logicamente, da lei que trata, né, que é a lei que trata dos crimes de sonegação fiscal, como nós vimos em algum outro momento de nossa disciplina, logicamente, né? Só recapitulando, da sonegação fiscal, que foi a lei 8137/90. Beleza, 8137/90. Lei de execução fiscal, lei 8137/90.
O que acontece aqui, meus caros, meus queridos, é o seguinte: nesta ação criminal que nós estamos abordando agora, nós temos alguns procedimentos, tá? Então, são procedimentos extremamente específicos, nós vimos lá na Lei 8.137 que uma série de crimes praticados pelo sujeito passivo, se ele cometer, possíveis crimes, eu sempre gosto de usar, pessoal, a palavra possíveis crimes, possíveis, tá? Por quê? Porque em direito, ainda mais o tributário, também, lógico, em todos os outros direitos, há controvérsia dos crimes, ou seja, há sempre uma possibilidade legal para que a gente possa questionar uma possível aplicação penal, logicamente. Né? Dentro desses procedimentos, a gente parte, então, para uma discussão extremamente específica, né? Que é a possibilidade de uma denúncia-crime. Ora, quando é que ocorre uma denúncia-crime dentro de um procedimento penal? Nós vimos em determinado momento da nossa disciplina, quando a gente estava estudando exatamente a Lei 8.137/90, que trata dos crimes de sonegação fiscal, nós vimos que, de acordo com o tipo do crime, certo? Que poderá ser, evidentemente, até 5 anos do artigo 1º, e, evidentemente, é um crime de reclusão, ele inicia preso, logicamente, e do artigo 2º da Lei 8.137, de detenção até 2 anos, logicamente, ele vai caber um procedimento mais específico, certo? Quando se verifica que o contribuinte teve aquelas possibilidades de efetuar o pagamento do débito. Nós já sabemos que o fisco ele não tem interesse que o contribuinte vá preso. Mas, no entanto, ele perde aquele momento de efetuar o pagamento e se livrar da ação penal propriamente dito. O que é que acontece com o fisco? O fisco vai encaminhar toda a notícia-crime para o Ministério Público. Ministério Público. Tá? Quando o Ministério Público, e a gente viu que ainda é possível, antes da denúncia, que o contribuinte possa fazer o pagamento das dívidas, nós vimos na aula passada, não vou repetir que está lá gravado, fazer o pagamento do débito perante o fisco e se livrar dessa ação penal. Ultrapassado isso, logicamente, quando o contribuinte perde esse momento de confessar, de recolher, evidentemente, o que é que o Ministério Público vai fazer? Ele vai fazer a chamada denúncia-crime. Essa denúncia-crime será, então, para o juiz. Para o juiz. Ora, quando o juiz recebe essa denúncia-crime, logicamente, ele decorre de condutas que estão devidamente capituladas na Lei 8.137 e também no Código Penal, vimos isso na aula passada, tá? São as condutas lá tipificadas, tanto na Lei 8.137/90, que é de sonegação fiscal, como também, evidentemente, no Código Penal, tá? No Código Penal. O Ministério Público vai fazer a denúncia ao juiz. Quando o juiz, pessoal, recebe... Oi? Quando o juiz... Teu áudio está ligado, Isaac. Quando o juiz... Eu não sei o que ele vai falar, lógico. Quando o juiz recebe essa denúncia-crime... Pessoal, só um minutinho aqui. Pessoal, só um minuto. Pronto. Quando o juiz recebe essa denúncia-crime tributária, pessoal, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar citar, logicamente, o contribuinte. E aqui, então, inicia a chamada ação penal, pessoal.
aí o negócio complica, porque não vai adiantar mais ele querer pagar o débito. E pior, pagar o débito, olha só, pagar o débito para se livrar da ação penal. Porque, paralelo a essa denúncia, pessoal, está correndo a ação de execução fiscal. Lógico, o fisco vai querer, aqui no âmbito civil, vai querer reaver, logicamente, vai querer que o contribuinte salde sua dívida com ele. Então, paralelo à ação criminal, vai correr a ação de execução fiscal. Ele tinha a possibilidade de se livrar da ação criminal, naqueles prazos, naqueles períodos que a gente viu na aula anterior, que trata exatamente que antes da denúncia, etc. Tal, ele poderia ter confessado, pago, etc. Tal, certo? Ou bem antes, ele já poderia ter feito isso, logicamente, tá? Não fez, mas foi feita a notícia crimes, né, do fisco para o Ministério Público, então vai correr paralelo uma ação de execução, uma ação penal, criminal, que poderá, dependendo do crime, até 5 anos ou mais, dependendo do que for, e uma ação de execução que é exatamente para que o fisco possa receber os valores que o contribuinte deve, certo? Então, assim, se ele achava que não devia de jeito nenhum, ele pode acabar perdendo pelos dois lados, certo? Mas na prática, certo? Na prática, logicamente, tem essas particularidades que nós estamos vendo aqui na prática, mas chegou o cliente no seu escritório de contabilidade. Você chama o seu jurídico, evidentemente, escuta a situação, faz uma análise prévia, evidentemente assina o contrato, lógico, né? Assina o contrato, recebe os valores, logicamente, dos seus honorários, e aí você vai dar essa saída. Se não foi feita essa denúncia, se não foi feita ainda todas essas questões de ordem criminal, logicamente que, posteriormente, marca uma nova reunião e você vai dar as soluções, evidentemente. Vai pegar as procurações, etc. e tal, vai junto ao fisco, ele diz, não, eu quero pagar. Você vai lá e confessa, etc., assine tudo, faz o pagamento e, logicamente, se livra. Boa noite, Otávio. E se livra, evidentemente, da parte criminal. Certo? Por isso que é importante nós sabermos dessas particularidades, pessoal. Agora, a gente não pode, por exemplo, quando o pessoal, algumas situações mais pesadas, né, criminal, quando me procurava, eu dizia, aqui é o seguinte, essa situação que o senhor está me relatando aqui pode levar a 5 anos de cadeia. Pode levar aí a 20 anos, 30 anos de cadeia. Estou falando em outros delitos mais sérios, pesados. Então, você sabendo disso, você diz logo o máximo. A pessoa tem que levar logo um baque, a pessoa tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo mesmo, tá? Porque é nesse momento do medo, viu, meus caros colegas, meu caro Roberto e demais, é nesse momento do medo que a pessoa, o cliente que diz que está liso, de repente aparece com dinheiro. É a verdade. Né? É nesse momento que aparece dinheiro. Né? E depois, vocês não vão estar estudando 4, 5 anos de sua vida nos bancos de uma universidade para, evidentemente, trabalhar de graça ou fazer filantropia. Vai até fazer também, logicamente, né? Mas sabendo, evidentemente, que necessita manter os custos do seu escritório, que são altíssimos, as contas chegam, logicamente, né? Então, é assim que funciona o sistema, né? Tem que dizer, a verdade é essa, esse crime que o senhor cometeu pode levar à cadeia 5 anos, ainda vai ter que pagar todo aí os 100 mil reais ao fisco. Vamos firmar aqui um contrato. Logicamente, você já analisa em que momento. Se ele já chegar com a denúncia do Ministério Público, aí o bicho pega. Né? Ainda o bicho pega. Ainda é possível, dependendo de alguns crimes, como nós vimos na aula anterior, certo? É possível o juiz não aplicar, mesmo tendo recebido a denúncia, desde que a pessoa tenha bons antecedentes, etc, tal,
né? E ele pode aplicar uma multa, etc, etc. Nós vimos isso, tá na nossa discussão na aula anterior, certo? Ainda vai ver a possibilidade. Mas se ele não recebeu antes, recebeu a visita do fisco, né? A fiscalização, logicamente, né? E foi autuado, etc e tal, tá lá com um monte de problemas, e o fisco disse, ó, estamos encaminhando aqui para o Ministério Público, e aí o cliente, sabendo que poderá sofrer um processo criminal, você diz, ó, pela possível situação aqui, evidentemente, logicamente que o cliente, ele vai mentir para você, tá bom? Pessoal, pelo amor dos céus, parta, ó, abstraia. Não vão fazer meme, não, viu? O pessoal da outra turma fazer isso demais. Pessoal, abstraia. Vocês estão para resolver os problemas. O problema não é seu, tá bom? O problema não é seu. Entendeu? Abstraia, pessoal, abstraia. O problema não é seu. Vocês estão se qualificando para dar as soluções para o problema, mas não incorpora o problema. Não leva para casa. Não fique sem dormir. Não se inquiete. Não fique nervoso. Você está preparado para dar as soluções do problema. Tá? Abstraia. Eu estou com um problema na cabeça. Faça o seguinte, anote na sua agenda, eu tenho um post-it aqui no meu notebook, problema, quando é que vai ser resolvido? Está na minha agenda, pronto. Abstraia, retira de tu, sai de mim, coisa. Deixa lá, não vai ficar, eu não vou dormir preocupado. Eu já fui assim, eu já ficava doido, preocupado. Mas com o tempo você vai pegando a experiência e abstrai a coisa. E aí você vai dar as soluções. Não prometa nada. Olha, é isso, possível execução de 100 mil reais, possível reclusão e preso 5 anos de cadeia, vamos chamar o jurídico, etc. Tal. Vamos fazer de tudo para minorar essa situação, certo? Mas não prometa nada. Pelo amor do céu, não façam isso não. Não façam isso não. Eu não prometo nada, meus clientes, prometo nada, certo? O resultado, eu digo aí, mais de 90% foi positivo, certo? Porque também sum cuique tribueris, dá a cada um o que é seu. Se tiver direito, você tem direito. Se você não tiver direito, você não tem direito. Também, com uma única exceção, que eu advogo para uma empresa, e aí o dono gosta de processar, eu digo, mas não vai, mas tu quer, isso aí não vai dar certo. Não, pois tá bom, tá pagando, né? Não estou lhe orientando que não vai dar certo, é perigoso de ter uma reversão aí. Aí tem gente que é tão sortudo que na audiência de conciliação, a parte ré que nós processamos não foi para audiência, revelia. Caramba, eu disse para ele, ó, você saiu de uma porcentagem de menos 0 para uma possível mais de 50%. Incrível, porque vai ser analisada uma questão de prescrição aí. Então, abstraia, né? Então, cliente, assim, o máximo é isso, etc, tal, você pode sofrer, certo? E aí, quando nós temos a chamada denúncia-crime, doutor e doutora, denúncia-crime, o juiz recebe, manda citar, logicamente que o advogado vai ter que apresentar resposta à acusação. Antigamente era chamada defesa prévia. Assim, antigamente é porque eu ouvi falar, né? Não é porque... Cadê Roberto? Mas a gente fazia antigamente defesa prévia,
né? Defesa prévia, a gente não dizia nada, mas agora a resposta à acusação tem que ir para todas as defesas logo, de pronto, tá? E aí parte para a briga, né? É caro, porque se houver condenação, você vai ter que recorrer para o segundo grau de jurisdição, certo? Tribunal de Justiça. Se for um crime federal, para o Tribunal Regional Federal, podemos chegar ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília, e, logicamente, você vai arguir, pré-questionar, desde o início, alguns dispositivos e alguns princípios constitucionais, você vai pré-questionar isso, né? Por quê? Porque é a base para, possivelmente, futuramente, você levar ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Possivelmente ao Supremo Tribunal Federal. Então, a denúncia-crime, ela é extremamente séria, certo? Tem uma preocupação? Tem, com certeza, certo? Mas a atividade de vocês, pessoal, logicamente que o advogado que vai fazer a defesa do cliente nessa denúncia-crime, né, criminal, ele não tem como fazer essa defesa, pessoal, sem que o contador municie de documentos, né? Municie de provas, certo? Para que já faça aí a defesa ou a resposta à acusação nessa denúncia-crime, certo? Nessa denúncia-crime. Extremamente importante dentro desse contexto que nós falamos para vocês, certo? No entanto, pessoal, é possível que esse nosso cliente, que seja um tanto quanto inquieto, né, um tanto quanto nervoso, né, ele tenha e venha praticando algumas ações, depois da denúncia-crime, sabendo da ação criminal, algumas situações temerárias, certo? Temerárias à justiça, temerária à chamada incolumidade pública, né? Tanto a pessoas, etc. Tal. E aí, para a proteção processual, para o cumprimento processual, é possível, logicamente, que o juiz decrete uma chamada prisão temporária do nosso cliente. Então, é possível que nós tenhamos aí a chamada prisão temporária, certo? Que é, logicamente, como está aqui previsto na nossa próximo ponto. A chamada prisão temporária, tá? Prisão temporária. Essa prisão temporária é uma prisão temporária de 5 dias, tá? Logicamente que ela pode ser, dependendo do que for, eu vou já chegar no outro ponto, certo? Ela tem uma prisão temporária de 5 dias, logicamente, certo? E a prisão temporária, como nós vamos ver aqui, logicamente, uma medida que restringe a liberdade, certo? Ela é excepcional, porque ninguém pode ser preso sem uma sentença penal, criminal, transitada em julgado, sem que tenha mais recurso, certo? E ela pode ser decretada se presente os seguintes requisitos, certo? For imprescindível para as investigações do inquérito policial. Digamos que na fase de inquérito policial, certo? E aí eu estou falando de um momento antes, tá, doutor e doutora? De um momento antes. O inquérito policial, pessoal, é antes da denúncia do Ministério Público. O que fundamenta a denúncia do Ministério Público é o inquérito policial ou se ele tiver provas incontestes. Por exemplo, ele já tem todo aquele conjunto de provas que foi enviado pelo fisco e o Ministério Público está convencido de que o nosso cliente contribuinte cometeu o crime. Aí ele não precisa do delegado, do inquérito policial. No entanto, o promotor verificou que precisa ser feito algumas investigações.
para comprovar se o nosso cliente cometeu ou não crime. Então, ele faz uma requisição para que seja instaurado o inquérito policial, tá? E o inquérito policial vai, evidentemente, o delegado vai fazer as investigações. Se, nesse período, o nosso cliente está um tanto quanto inquieto, possivelmente procurando esconder provas ou dificultar as investigações, é possível ser requerido aí uma prisão temporária de 5 dias, exatamente para garantir as investigações, certo? Também é possível, claro, uma prisão temporária, pessoal, se o nosso cliente, o indiciado, ou o possível contribuinte, não tem a residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Isso se for o caso, né? Isso se for o caso. Logicamente, se a gente for analisar na perspectiva de um crime tributário, logicamente, tudo vai estar muito bem individualizado e identificado por causa que o fisco, evidentemente, fez as suas devidas cobranças. E também é possível ocorrer essa prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de que a autoria ou participação do indiciado em vários crimes que estão previstos aqui, logicamente, e aí a gente não poderia deixar de trazer aqui os crimes contra o sistema financeiro. Olha aqui, pessoal. Então, houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, e que a autoria ou participação do indiciado, que pode ser o contribuinte ou algum outro, evidentemente, em vários crimes que estão aí devidamente especificados, e, para nós, claro, os crimes contra o sistema financeiro. Tá? Então, é possível ocorrer essa decretação da prisão temporária, dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês, certo? Para a possível garantia do processo, certo? Claro que essa prisão temporária de 5 dias, elas são, é claro, para os crimes comuns, e quando há crimes hediondos, né, logicamente, algo mais extremo, certo? Essa prisão temporária será de 30 dias, tá? Então, é importante, dentro dessa discussão da prisão temporária, ou melhor, dentro dessas discussões de orientações ao nosso cliente, quando ele vai ao nosso escritório, dizer que ele não mantenha, ou não pratique nenhum daqueles atos, tá? É muito importante, certo? Ele fique calmo, certo? Será, evidentemente, empreendido todas as defesas possíveis para o caso em questão, porque ele poderá também sofrer, dependendo da situação, uma prisão temporária. Sobre prisão temporária, nós temos uma lei específica que trata da prisão temporária, pessoal, que é exatamente a lei 7960 de 89. E ela dispõe, ela traz para nós sobre a prisão temporária. E aí ele diz exatamente aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, pessoal. Imprescindível para a investigação, não tiver residência, e, claro, quando ele houver fundadas razões que ele teve autoria ou participação nos crimes, e, claro, nós temos aqui os crimes contra o sistema financeiro relativo e afeto ao direito tributário, tá? Direito tributário. Então, de fundamental importância, nós sabermos que é possível ter uma prisão temporária também do nosso cliente, caso ele esteja praticando ações temerárias, logicamente, perante a incolumidade pública, perante terceiros,
né, logicamente, né. No entanto, pessoal, vocês já ouviram, com certeza, aí nos meios de comunicações, né, sobre essa questão, uma prisão temporária e depois foi convertida numa outra prisão chamada de uma prisão preventiva, né? Tenho certeza disso. Se aplica também ao mundo tributário, tá? Ao mundo tributário. É possível que, se, por exemplo, o indiciado, nosso possível cliente, tenha praticado alguma das ações que nós falamos agora há pouco, e ele está preso por 5 dias, ele poderá ocorrer a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva. Há uma discussão, pessoal, eu tive uma discussão criminal que nós levamos ao Superior Tribunal de Justiça, também ao Supremo, certo? Era exatamente um habeas corpus em matéria criminal que a gente estava discutindo exatamente uma afronta da prisão preventiva, que, em tese, essa prisão preventiva não poderia ser ad eternum, senão nós estaríamos tratando de uma condenação como se fosse. Tá? Então, o processo, as investigações, ou toda a instrução processual, que nós vamos falar, ela não pode demorar anos, por exemplo, certo? Então, não é possível nós termos uma pessoa presa preventivamente depois de uma temporária. Logicamente que é possível nós termos uma prisão preventiva e sem que passe pela temporária, é possível, tá? Mas há uma razoabilidade. Há quem entenda que essa prisão preventiva deve ser de 90 dias a 120 dias. E aí a gente vê muitos casos de pessoas que ficam presas preventivamente 1 ano. E aí, pessoal, vamos dar a César o que é de César. Tá? Não vamos por aí querer julgar, interpretar erroneamente, tá? Quando o ministro Marco Aurélio soltou uma determinada pessoa que estava presa preventivamente há anos e anos, essa prisão, na minha análise, ela era um absurdo. Um absurdo. Não é aceitável que a pessoa já esteja quase que cumprindo uma pena sem uma sentença condenatória, doutor e doutora. Não é possível isso. Não é possível isso. Tá? Então, o que o ministro Marco Aurélio fez foi restabelecer, né, os princípios legais, os princípios constitucionais. Não é aceitável que um juiz de primeiro grau tenha decretado uma prisão preventiva, e essa prisão preventiva permaneça por 2, 3, 4, 5 anos, sem que tenha fim esse processo. Não funciona assim o sistema, não. Tá? Então, o ministro Marco Aurélio foi criticado, mas ele agiu corretamente. Corretamente. Claro que sim. Se a pessoa é de alta periculosidade, pelo amor de Deus. Sim, quer dizer que o direito é para uns e o direito não é para outros? Como assim? Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, que não é assim que funciona, não. Tá? E a prisão preventiva, pessoal, ela segue também alguns procedimentos. Cadê? Eu fechei aqui. Segue também alguns procedimentos de ordem estão previstos na legislação. A prisão preventiva ela está prevista no Código Penal brasileiro. Código Penal, lá no artigo 211. Artigo 211. Não, Código Penal não. Ela está no Código de Processo Penal porque ela trata de um procedimento. Está no Código de Processo Penal, no artigo 211. 311, perdão.
311. Pronto. Está lá no artigo 311 do Código de Processo Penal, que trata dos... Eu vou já falar para vocês exatamente da prisão preventiva, que remete às questões de sistema financeiro e, logicamente, que repercute na parte econômica. Então, tá aí, pessoal, da prisão preventiva no artigo 311, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, cabe a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. O delegado pode, evidentemente, certo? Requerer isso, certo? Então, de fundamental importância, em qualquer fase da investigação policial, é possível a prisão preventiva. Então, digamos que o fisco encaminhou a notícia do possível delito tributário do contribuinte para o Ministério Público. O Ministério Público, então, requisitou a autoridade policial que fizesse investigações, ou entendeu que o contribuinte estava praticando algumas situações, novas situações no processo, e requereu de pronto a prisão preventiva ao juiz. Quem decreta a prisão preventiva é o juiz, certo? E aí, quais são as possibilidades, os requisitos para a decretação de uma prisão preventiva? A prisão preventiva está lá no artigo 312. Poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, pessoal, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver provas da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, do imputado. Então, é possível que, por exemplo, esse indiciado, esse possível nosso cliente, esse possível contribuinte, que venha praticando situações, ameaça de testemunhas, destruindo provas, voltado para a contabilidade, etc. e tal, certo? Então, é possível que seja decretada essa prisão preventiva. É importante... e ele foi o seguinte, pessoal, aí foi quem que estaria, digamos, hipoteticamente, o contribuinte, o dono da empresa, junto... Tenham muito cuidado, pessoal. Ele determinou, pediu que o contador destruísse provas. Ele pode fazer isso? Cuidado, pessoal. Isso não pode, isso é crime. Cuidado que poderá, possivelmente, também ser indiciado, poderá, quem sabe, ser uma ORCRIM, quem sabe, uma organização criminosa, certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, situações e ordens ilegais não somos obrigados a cumprir, certo? Então, é possível a decretação da prisão preventiva nos crimes de ordens tributárias? Sim, é possível, sim. Tá? É possível, sim. E essa prisão preventiva, como eu já disse para vocês, ela é questionável quanto ao tempo. Há um entendimento, evidentemente, de uma razoabilidade de 90 dias a 120, então, mas é questionável, logicamente. E um tempo excessivo, há uma discussão da doutrina e decisões dos tribunais de que estaria como se fosse já uma sentença criminal. E se não há sentença criminal, ninguém pode ser preso, tá? Logicamente, pessoal, que a gente tem que trazer para vocês aí essa discussão também sobre o estado de inocência, né? Porque, assim, pessoal, existe um princípio constitucional que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa é a presunção de inocência. Então, se eu, Luciano, não posso ser considerado culpado condenatória transitada em julgado.
Tá? Ou seja, não cabe mais recursos. Por isso que nós, todas as pessoas da área jurídica, há alguns anos, estudaram e aprenderam de que se há recursos do primeiro grau para o segundo grau, Tribunal de Justiça, o TRF, e do TRF, o Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, que é, no caso aí, um recurso ordinário, certo? E o recurso extraordinário é para o Supremo Tribunal Federal. Então, em matéria constitucional, logicamente. Então, se há esses recursos, então eu não posso ser considerado culpado ainda, tá? Essa é a presunção de inocência. Então, houve uma mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que um tempo entendia que se você tinha a confirmação da sentença criminal no segundo grau, nos colegiados, certo? O TRF, o TJ, você já deveria cumprir a pena, certo? E depois foi revista essa jurisprudência, restabelecendo a presunção de inocência prevista na Constituição, né? Ou seja, ninguém poderá ser considerado culpado antes de sentença penal transitada em julgada. Mas por quê? Por que houve essa discussão no Supremo e nos colegiados? Pessoal, porque é o seguinte, se a minha sentença criminal condenatória foi confirmada no segundo grau, os recursos para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal, eles não discutem o mérito. Eu vou ser condenado no segundo grau, pessoal. Se eu fui condenado no segundo grau, eu sou condenado no segundo grau. Tá? Eu sou culpado. Já existe uma culpa. Então, a presunção de inocência da Constituição, ele pararia, em tese, nas discussões do segundo grau, das turmas. Então, se eu sou considerado culpado no segundo grau e se discute no STJ, no Supremo, apenas questões procedimentais, então eu já devo ser e cumprir a minha pena, tá? Essa é a grande discussão aí do Supremo Tribunal Federal, né? Mas nós sabemos que há questões políticas também envolvendo isso aí. Nós sabemos de forma indiscutível, pessoal. E claro que a defesa do contribuinte, pessoal, e dos nossos clientes, tanto em matéria tributária ou em qualquer outra matéria, a gente vai defender, vai apresentar as provas, logicamente, nós poderemos ouvir testemunhas, logicamente, e essa instrução e essa ouvida, oitiva de testemunha, ela ocorre em algumas audiências que é denominada de instrução probatória, ou melhor, as audiências, a instrução processual, nós vamos ter, então, a instrução probatória, onde nós vamos produzir todas as provas necessárias da defesa do nosso cliente, né? Então, a instrução processual é onde nós vamos fazer a instrução das provas, nós vamos produzir as provas que vão levar à não condenação do nosso cliente, certo? De fundamental importância. No entanto, pessoal, nós sabemos também que as prisões ilegais, digamos que nós temos alguma possível prisão ilegal, uma prisão que não seguiu os ditames legais, uma prisão preventiva ou temporária que os requisitos da temporária e da preventiva não estão devidamente capituladas, não existe esses requisitos para a prisão temporária ou a prisão preventiva. Então, é possível nós requerermos um remédio jurídico, certo? Impetrarmos
um remédio jurídico que é denominado de habeas corpus, tá? Então, o habeas corpus, pessoal, está previsto lá no artigo 5º, 5068 da Constituição Federal de 88, que diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violação ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Então, digamos que, por exemplo, o delegado tenha prendido sem que tenhamos uma autorização uma autorização judicial. Então, nós temos uma possível prisão ilegal. Uma possível prisão ilegal. Tá? Então, é combatido através do chamado habeas corpus. E ele diz o seguinte: quando você sofrer, ou seja, você já foi preso, ou você foi ameaçado. Digamos que o delegado tenha dito: olha, eu vou lhe prender. Olha, então ele está ameaçando, certo? Está coagindo a liberdade de alguém. Então é possível você andar com ou impetrar o chamado habeas corpus preventivo, tá? Então, que é exatamente para que não sejamos presos. Então, é possível nós utilizarmos esse remédio jurídico nessas situações. O nosso contribuinte, nosso cliente chegou no nosso escritório e diz: fui ameaçado por um policial tal que vai me prender, e ele gravou, etc. tal. A gente entra com um habeas corpus, depois que ele fizer o contratozinho de honorários, né, com o nosso escritório de contabilidade jurídico, lógico, e aí a gente entra com um habeas corpus preventivo para que o nosso contribuinte, nosso cliente, não seja preso, tá? Logicamente. E, claro, pessoal, se depois que a gente ultrapassou toda a instrução probatória, apresentamos todas as defesas possíveis e chega-se na sentença, então é possível nós termos uma sentença que poderá ser condenatória ou absolutória. Logicamente que a que condena o nosso indiciado, nosso cliente, possível cliente, a uma possível pena, se as penas capituladas lá do artigo 1º da Lei 8137/90, dos crimes de sonegação fiscal, forem de 5 anos, então ele foi condenado a 5 anos. 5 horas não. 5 anos. Certo? E, evidentemente, pode ser uma sentença que absolva ele e ele, então, está livre. Tá? Com a sentença, ele está, se foi absolutória, ele está livre, ganhou o processo? Calma, não funciona assim ainda não. Tá? Da sentença cabe apelação. Apelação. Em 15 dias. Se foi absolutória, o Ministério Público pode recorrer, o MP pode recorrer para o segundo grau. E aí pode ser, dependendo do crime, TJ ou TRF. Aí vem o seguinte: olha só, pessoal, as pegadinhas, ou para a gente ficar atentos, tá? Para a gente ficar atento. Fulano de tal, foi condenado por crimes, por algum dos crimes capitulados lá no artigo 1º da Lei 8137, referente a um tributo ICMS. O Ministério Público, tendo sido absolvido nesse crime envolvendo o ICMS, o Ministério Público entrou com um recurso de apelação para o Tribunal TRF, Tribunal Regional. Essa situação é verdadeira ou falsa? Essa situação, pessoal, ela é falsa.
Por que ela é falsa? Porque ICMS não é crime federal, mas estadual. Ele vai recorrer para o Tribunal de Justiça, logicamente. Somente se recorre para o TRF se for referente aos tributos federais. E, evidentemente, que o processamento desse crime é na Justiça Federal local. Local. Belezinha, pessoal? Aqui cabe umas questõezinhas bastante interessantes sobre isso aqui. Pessoal, era isso sobre esses procedimentos da ação penal e procedimentos. Amanhã vamos trazer algumas questões para a gente discutir dentro desse contexto aqui. Alguma colocação, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Mestre Luciano, Diga, meu querido. mesmo no caso do ICMS,